Olá novamente, seja bem-vindo à parte 2 do nosso estudo sobre cálculo algébrico, sobre álgebra em geral, certo? Hoje a gente vai trabalhar o valor numérico de uma expressão algébrica e vamos dar início aos estudos dos monômios, certo? Que são os termos algébricos definidos por um único termo, certo? Então, na nossa última aula, nós trabalhamos a expressão algébrica, que é uma expressão algébrica, né? E hoje a gente vai calcular o valor numérico dela, já dando uma prévia para o estudo das funções, que a gente trabalha no 9º ano. Em alguns casos, a gente dá uma introdução no 8º ano, certo? Então, acompanha comigo na tela. Cálculo algébrico, parte 2, e a nossa habilidade da BNCC, resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então, valor numérico de uma expressão algébrica. O que significa isso? Vamos ver através de situações. Em uma loja de brinquedos, encontram-se X patinetes e Y skates. Há uma quantidade X aí de patinetes e uma quantidade Y de skates. A expressão que representa o número total de rodas é 2x mais 4y. Como assim? O que significa isso? O patinete ele tem 2 rodas, certo? E o skate tem 4 rodas. Então, se eu quiser saber quantas rodas tem na loja de brinquedos, se houver somente patinetes e skate, então eu vou multiplicar por 2 o número de patinete, vou multiplicar por 4 o número de skate e depois efetuar a adição, certo? Você já deve ter resolvido algum problema ou vai resolver um problema desse similar quando a gente fala de estacionamento e lá há carros e motos. É a mesma situação. Carro tem 4 rodas, moto se supõe que tenha 2, certo? Se houver 12 patinetes e 15 skates, isso é um exemplo, né? O número total de rodas será, então vamos lá, olha a expressão algébrica, 2x mais 4y. Então o valor numérico dela, se o x for 12 e o y for 15, vai ser assim, ó. A gente vai multiplicar 2 por 12 e 15 por 4, certo? Então, a gente efetua primeiro sempre a multiplicação. 2 vezes 12 dá 24. 4 vezes 15 dá 60. 24 mais 60 dá 84. Então, dizemos que o valor numérico da expressão algébrica 2x mais 4y para x igual a 12 e y igual a 15 é igual a 84. Certo? Então, nós acabamos de calcular o valor numérico dessa expressão algébrica, 2x mais 4y, substituindo no lugar do x o 12 e no lugar do y o 15, certo? E o valor numérico calculado foi 84. Vamos a uma outra situação. Vamos calcular a área da região pintada de verde da figura abaixo, considerando x igual a 5 centímetros e y igual a 1 centímetro. Então, tá aí a figura. Vamos calcular a área dessa região pintada de verde. Então, são 2 retângulos, certo? Você vai ter que fazer o cálculo da área e depois fazer uma subtração. Acompanha comigo. O retângulo azul, ele tem a base medindo 3 centímetros e a altura medindo y, por exemplo. O retângulo maior, que contém um retângulo azul, ele tem a base medindo x e a altura medindo 2 centímetros, certo? Então, deixa eu dar uma subida aqui na figura. Para calcular a área pedida, basta encontrar o valor numérico da expressão 2x menos 3y, para x igual a 5 e y igual a 1. Então, vamos entender primeiramente como a gente chegou esse 2x menos 3y, né? A área do retângulo maior, que contém um retângulo azul, 2 vezes x ou x vezes 2.
Como é comutativo, 2x. Área do retângulo azul, y vezes 3, ou 3y, 3 vezes y, que dá 3y. Só que o retângulo maior ele contém um retângulo menor azul. Para eu saber essa área pintada de verde, então eu vou fazer o quê? A área do retângulo maior menos a área do retângulo menor, certo? Lembrando que eu estou falando da área da região interna, né? Então eu enxergo essa expressão algébrica, 2x menos 3y. Se o x for 5 e o y for 1, o que acontece? Vamos ver. No lugar de x, coloco 5, no lugar de y, 1. Então, 2x é 2 vezes x, fica 2 vezes 5. 3y é 3 vezes y, vai ficar 3 vezes 1. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 1 dá 3. 10 menos 3, 7. Então, dizemos que 7, que é o valor numérico da expressão algébrica 2x menos 3y, para x igual a 5 e y igual a 1, é a área da região da figura pintada de verde em centímetro quadrado. Isso é importante falar, porque a gente está medindo o retângulo em centímetro e a área é o produto de duas dimensões. Então, centímetro quadrado. Certo? O valor numérico de uma expressão algébrica é o número que se obtém ao substituir as variáveis por números e efetuar as operações indicadas. Certo? Então, eu substituí as variáveis x e y por números e obtive um resultado. Certo? Então, isso aí é calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Então, acompanha comigo mais alguns detalhes. Comigo na tela. O exemplo 1, certo? Mais um exemplo, na verdade, né? Que aquilo ali é exemplo de ilustração. Então, vamos aqui. Vamos calcular o valor numérico da expressão a ao quadrado menos b quadrado para a igual a meio e b igual a 2/3. Ei, a coisa vai ficar boa agora. Esse a ao quadrado menos b ao quadrado é o que a gente chama de diferença de dois quadrados, que é o caso de fatoração que a gente vai estudar mais à frente. Então, no lugar de A, eu vou colocar meio, e no lugar de B, eu vou colocar 2/3. Então, eu já coloquei todo o resultado aqui para você ir acompanhando o que foi feito. Você pode, em alguns casos, ter o raciocínio à minha frente. Então, olha lá. Da esquerda para a direita. A ao quadrado menos b quadrado. No lugar de A, eu coloco meio. E no lugar de B, eu coloco 2/3. É importante a gente colocar parênteses. Porque se você não colocar o parêntese, vai dar a ideia que é só o 1 que está sendo elevado ao quadrado. E aí você pode cometer um erro. Certo? Quando eu coloco parênteses, eu estou dizendo que é tanto o 1 quanto o 2 no primeiro caso. E no segundo caso é tanto o 2 quanto o 3. Não somente o 2 ou somente o 1. Certo? E como é a potenciação de uma fração? Você já deve ter estudado isso em uma série anterior. Ou então esse ano, né? Então, quando eu elevo meio ao quadrado, eu elevo tanto o 1 quanto o 2. Tanto o numerador quanto o denominador. Então, fica 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, menos a mesma situação com 2/3. 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então, fica 1/4 menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 1/4 menos 4 nonos. A gente já fez isso num vídeo anterior, sobre operações com números racionais. Como é que a gente faz a subtração na forma fracionária? Se você tiver dúvida como é que a gente faz, você pode assistir esse vídeo anterior, certo? Dá uma procurada aí no canal e rever essa aula de como a gente faz a subtração de números fracionários. Voltando aqui comigo. Olha o que eu fiz. O 4 e o 9, certo? Em vez de eu tirar o famoso mínimo múltiplo comum, que a gente chama de MMC, eu fiz uma regra prática que foi apresentada também nesse vídeo.
Em vez de eu tirar o MMC de 4 e 9, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, que também está correto, o que eu faço? Eu multiplico, olha, o numerador do 1/4 pelo denominador do 4/9. 1 vezes 9 e coloco 9 lá em cima do resultado já. Ou seja, no numerador da primeira fração, vamos dizer assim. Aí repito o sinal de menos. Aí eu faço agora o numerador da segunda fração vezes o denominador da primeira fração, certo? 4 vezes 4, que dá 16. Aí eu coloco o 16, certo? No numerador, da segunda fração. Então vai ficar 9 menos 16. E no denominador de baixo? Perdão, no denominador, que o denominador é embaixo, né? Eu multiplico 4 por 9. Eu multiplico os denominadores. 4 vezes 9. Dá 36. Essa aí a gente já trabalhou, por isso que eu fui um pouquinho mais rápido. E aí a gente faz 9 menos 16, menos 7. Então, menos 7, 36 avos. Você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser, certo? Use a tecnologia ao seu favor para o entendimento. Antes não era possível, né? As aulas, se você não entendesse o momento, o professor teria que explicar tudo novamente. Agora, com o vídeo, certo? Você pode voltar quantas vezes quiser, certo? Então, portanto, o valor numérico da expressão algébrica a ao quadrado menos b ao quadrado para meio, a igual a meio e b igual a 2/3 é menos 7,36 avos, certo? Então, vamos aí a uma continha bem trabalhosa também. E vamos a um exemplo 2, certo? Vamos calcular o valor numérico da expressão 3x ao quadrado menos 5x sobre x mais 3 para x igual a 4. Então, aí, onde tiver x, você vai colocar o 4. Você tem que começar a prestar atenção quando aparecer uma letra no denominador, certo? Lembra que o denominador não pode ser 0. Então, se você for resolver e no denominador der 0, então você tem que parar, porque não existe o valor numérico, certo? Porque vai dar numa divisão por 0 e aí você não vai poder continuar. Então, voltando comigo, olha lá. Se eu substituir, certo, o x por 4, vai ficar 3 vezes 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, porque 5x é 5 vezes x. E embaixo, x mais 3 vai ficar 4 mais 3. Resolvendo a potenciação e a multiplicação primeiro, nós temos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos, certo? 5 vezes 4, 20. Embaixo eu posso fazer a adição direta. 4 mais 3 dá 7. Ficou uma multiplicação para resolver ainda. Por quê? Porque eu resolvi primeiro a potenciação. 3 vezes 16 dá 48. Aí fica 48 menos 20 dividido por 7. Fica 28 no numerador. Embaixo, que é o denominador, fica 7. 28 dividido por 7 dá 4. Portanto, o valor numérico da expressão algébrica 3x ao quadrado menos 5x sobre x mais 3 para x igual a 4 é 4. E aí, como eu falei para vocês, uma expressão que apresenta a letra no denominador não tem valor numérico, quando os valores atribuídos às variáveis anulam o denominador. Observe um exemplo. Então, vamos lá. Considerando que 300 alunos são distribuídos em grupos e sabendo que há x alunos em cada grupo, o número de grupos formados é dado por... Eu vou pegar o 300 e vou dividir por x. São x alunos, para eu saber quantos alunos vai dar em cada grupo. Então, por exemplo, se são 50 alunos, eu divido 300 por 50, vai dar 6. Então, seriam 6 grupos, certo? De 50 alunos. Agora, se fosse 10 alunos em cada grupo, seria 300 dividido por 10, que dá 30.
Então, teríamos 30 grupos, cada um com 10 alunos, certo? Se cada grupo tiver 2 alunos a menos, então o número de grupos será representado por 300 dividido por x menos 2. Mas aí tem um problema. Nessa situação, x representa um número natural não nulo, no primeiro caso. Certo? Um 300 dividido por x. Não há grupo com 0 aluno. Se não tem aluno, como é que eu vou formar grupo? Então, por isso que o x lá no primeiro caso não pode ser 0. E no segundo caso, x representa um número natural maior que 2. Certo? Porque não faria sentido se eu tiver um aluno, então com 2 alunos a menos. Não faria sentido. E se eu tenho somente 2 alunos, olha, vamos formar grupo com 2 alunos a menos. Também não faria sentido. Certo? Então já estamos analisando aí a não possibilidade do zero no denominador em expressões algébricas. Voltando comigo, olha lá. Para x igual a 0, a expressão 300 sobre x não tem valor numérico. Por quê? Porque o x não pode ser 0. Não vai ficar divisão por 0, que não existe na matemática. Para x igual a 2, a expressão 300 dividido por x menos 2 não tem valor numérico. Por quê? Porque vai ficar 2 menos 2 no denominador, vai ficar 0, não existe divisão por 0. Note que obtemos o valor da variável para o qual a expressão não tem valor numérico, igualando o denominador a 0 e resolvendo a equação encontrada. Opa, vamos lá, falando em equação, vamos a um exemplo 4. Para que valor de x essa expressão não tem valor numérico? Bom, no numerador o x pode ser qualquer valor, né? Mas no denominador não, certo? O denominador não pode ser 0. Mas o que está no denominador? É a expressão 2x menos 5. Essa expressão não tem valor numérico quando o denominador é igual a 0. Ou seja, 2x menos 5 igual a 0. Então, se 2x menos 5 der 0, aquela expressão lá, 3x menos 1 sobre 2x menos 5, não tem valor numérico. Então, vamos descobrir qual é o valor que dá problema. Então, vamos resolver essa equação aí. Vamos supor que seja 0, para saber qual é o valor que dá problema. Então, 2x menos 5 igual a 0. A gente faz, soma 5, né, nos dois membros da equação. Mas como a gente diz na regra prática, passa o menos 5 para lá, fica mais 5. Certo? E aí, 0 mais 5 dá 5. O 2 está multiplicando o x. Então, eu vou dividir ambos os lados por 2. Mas como a gente diz em linguagem prática, passa o 2 como divisor. E aí vai ficar 5 dividido por 2. Que é a mesma coisa que 5 meios, que eu posso deixar assim também. Porque 5 meios é um número fracionário. Então, para dar problema lá no denominador, o que tem que acontecer? O x tem que ser igual a 5 meios. Então, logo, a expressão 3x menos 1 sobre 2x menos 5 não tem valor numérico para x igual a 5 meios. Certo? Então, o x aí, ele pode ser qualquer valor nessa expressão aí, algébrica, menos 5 meios. Então, isso daí, certo? Já nos abre portas para o estudo do domínio. Certo? Qual seria o domínio dessa expressão algébrica? Seria todos os números reais menos os 5 meios. Por quê? Porque os 5 meios ele anula o denominador. E aí, ficando 0 um denominador, não dá para fazer a divisão. Certo? E aí vai dar problema. Então, qual é o domínio da expressão algébrica? Todos os números reais menos tirando os 5 meios. Acompanha comigo na tela novamente. Vamos a mais um exemplo. Que relação deve existir entre x e y para que a expressão não tenha valor numérico? Então, aqui você já está introduzindo também o estudo das funções, certo? Uma incógnita, uma variável em função da outra. Mas vamos entender isso daí. Bom, para que essa expressão não tenha valor numérico,
tem que aparecer o zero lá embaixo, né? Então, a expressão não terá valor numérico quando o denominador for igual a zero. Nesse caso, quando x menos 2y igual a zero. Como a gente já trabalha a equação, passo menos 2y para lá, vai ficar x igual a 0 mais 2y, 0 mais 2y dá 2y. Assim, x igual a 2y. Portanto, a relação procurada é essa. O valor de x tem que ser o dobro do valor de y. Para qualquer valores, certo? X e y pode ser quaisquer valores, mas se acontecer essa situação do x ser o dobro do y, então vai dar problema lá no denominador. Por exemplo, se o y for 3, o x não pode ser 6 ao mesmo tempo, certo? Se o y for 10, o x não pode ser 20. Eu posso analisar também ao contrário. Se o x for 40, o y não pode ser 20. Se o x for 100, o y não pode ser 50. Então, eu posso ir jogando valores aí e determinando o valor numérico, menos nessa situação aí. Eu não posso ter um valor de x sendo o dobro do valor de y, certo? Então, observa aí que eu não encontrei um valor, encontrei uma relação. Então, chegamos a o que é monômio ou termo algébrico. Vamos a um exemplo de ilustração. A figura seguinte é uma representação de um retângulo cujas medidas dos lados expressas em unidades de comprimento são x e y. Cadê a figura? Está aqui, certo? As medidas dos lados expressas em unidades de comprimento são x e y. Um retângulo, certo? Lembrando que se é retângulo, tem 4 lados, tem lados paralelos, 2 a 2, certo? Lados com medidas iguais também 2 a 2. Nós temos 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Qual é a expressão algébrica que representa a área desse retângulo? Bom, a gente já tem trabalhado ao longo dessas aulas com como se calcular a área de uma região retangular, do retângulo. Então, para esse exemplo, basta multiplicar base vezes altura. Acompanha comigo. Então, xy. X, que é a base, vezes a altura, que é y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo da figura? Então, como a gente tem estudado, o perímetro é a soma das medidas de todos os lados do polígono considerado. Então, nós temos, x, y, aí em cima passa a ser x novamente a medida e do lado esquerdo, y novamente. Então, vai ficar x mais y mais x mais y. Ou seja, 2x mais 2y, certo? Então, observa o seguinte. No exemplo, no item A, nós só temos x e y. Seria um monômio? Mono, olha a ideia, mono, um só, né? E no segundo exemplo, nós temos 2 termos fazendo adição. Será que seria monômio ou seria um binômio, né? Já adiantando, que são 2. Então vamos continuar nossos exemplos. Suponha um número real x. Um número qualquer. Como você representaria o dobro desse número? A gente já resolveu questão parecida com essa. Como é que eu represento o dobro de um número? Multiplico por 2. Então, o dobro de x, 2 vezes x, que eu represento como 2x. Como eu representaria o quadrado do número acrescido do próprio número? Opa, vamos ler devagar. O quadrado do número, aí dá a ideia de x ao quadrado, acrescido, ou seja, uma soma do próprio número, mais x. Então, x ao quadrado mais x. Vamos ver mais um exemplo. A figura seguinte é uma representação de um triângulo equilátero. Opa, o que é um triângulo equilátero? É o triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida. Consequentemente, os 3 ângulos também têm a mesma medida e vice-versa. Certo? Então, o que é um triângulo equilátero?
é um triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida, ou os 3 ângulos com a mesma medida. Qualquer uma das definições leva a outra, certo? Então, alguns autores ainda chamam de equiângulo, certo? Então, ele é equilátero porque tem as 3 medidas iguais, vamos dizer assim, e os 3 ângulos com a mesma medida, dá o nome de equiângulo, certo? Acompanha comigo. Então, seu lado mede D unidades de comprimento. Cada lado mede D. A expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo é... Então, eu vou somar D mais D mais D. Eu tenho 3 parcelas de D, é a mesma coisa que eu multiplicar D por 3. Então, 3 vezes D, ou 3D. Vamos a mais um exemplo. A caixa de presente seguinte lembra um bloco retangular. Olha a caixa de presente. A gente já estudou bloco retangular. Você pode procurar um vídeo anterior aí, lá no início, quando a gente falou de bloco retangular. As dimensões desse bloco retangular podem ser representadas por comprimento, vamos chamar de A, altura de B e largura de C. Então vamos comparar essa caixa a um bloco retangular. Está aí. Certo? Comprimento medindo A, altura medindo B e a largura medindo C. A expressão algébrica que representa o volume desse bloco retangular é A vezes B vezes C. Como área é o produto de 2 dimensões, volume é o produto de 3 dimensões, certo? A vezes B vezes C. ABC. É uma expressão algébrica, certo? Só tem um termo. Assim como também lá no perímetro do triângulo só tinha um termo. Então, mais exemplos. Uma torneira gotejando desperdiça Y litros de água em 1 hora. Feche as torneiras sempre que possível, certo? Não desperdice. Então, nós temos aí uma figura de uma torneira. Imagina aí, bilhões de pessoas deixando a torneira assim aberta. Quanto está sendo desperdiçado, né? A expressão algébrica que representa a quantidade de água desperdiçada por essa torneira gotejando por 4 horas é 4Y. Se é Y litros em 1 hora, em 4 horas, 4 vezes Y. Essas situações mostram expressões algébricas representadas por uma multiplicação de números e variáveis, ou por uma multiplicação de variáveis, certo? Expressões algébricas desse tipo são denominadas monômios, ou termos algébricos. O que a gente falou no início, mono vem de U, não é? Então, você já deve ter estudado monossílabo, dissílabo, não é? Trissílabo, certo? Esses prefixos aí, mono, di, tri, indicam, respectivamente, 1, 2, 3. Ou termos algébricos, certo? Denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical, certo? Assim são exemplos de monômios. Vamos ver mais alguns exemplos. Olha lá. 3x é um monômio, 7y é um monômio, x ao quadrado é um monômio, ABC é um monômio, 8 é um monômio. Como assim? Já vai explicar. 4x sobre 3 é um monômio, certo? Então, não se esqueçam de que todo número real é considerado um monômio, certo? Então, aqui a gente não tem letra no denominador e nem tem letra dentro de radical. Você deve estar perguntando o que é radical? Aquele símbolo que lembra a raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, raiz quarta. Não pode ter letra lá dentro dele, e aí não é monômio, tá ok? Então, voltando comigo, olha lá. Esse 8, assim como qualquer outro número real, é um monômio. A gente vai considerar como um monômio, certo? Geralmente, um monômio é formado por 2 partes. Um número chamado coeficiente do monômio e uma variável ou uma multiplicação de variáveis.
considerando inclusive seus expoentes, chamada parte literal. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso daí. No 3x, por exemplo, o coeficiente, que é o número, é o 3. A parte literal, certo? É o x. No 7y, o coeficiente é o 7. A parte literal é o y. No x ao quadrado, o coeficiente é o 1. Não vai dizer que não tem, existe. É o 1. Ele está subtendido ali. A parte literal, x ao quadrado. Certo? No ABC, qual é o coeficiente? É o 1. Qual é a parte literal? ABC. No 8, o 8 não tem parte literal. Ou então você pode dizer que é 0x. Certo? Ou então, certo? Não, 0x não. Desculpa, eu confundi. X elevado a 0. Que vai dar 1, que multiplicado por 8 vai continuar 8. X elevado a 0. Certo? 4x sobre 3. Qual é o coeficiente? 4 terços. Qual é a parte literal? X. Certo? Vamos acompanhar mais alguns exemplos de monômios. Olha o 3x. O coeficiente é o 3, a parte literal, x. Olha só, menos 10 ao cubo b. Coeficiente menos 10, a parte literal a ao cubo b. Menos 18, coeficiente, não tem parte literal, certo? E aí a gente vai finalizar com algumas observações. Como o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, ou seja, você multiplicar o número, qualquer número por 1 não se altera. 5 vezes 1 dá 5, 7x vezes 1 dá 7x. Temos que 1x vai ser representado simplesmente por x. Certo? Então, quando você visualizar o x em qualquer lugar, saiba que é o mesmo que 1x, certo? Ou 1 vezes x. Então, 1a quarta x ao cubo, a gente pode simplesmente deixar a quarta x ao cubo, certo? 1mn ao quadrado, a gente pode deixar simplesmente como mn ao quadrado. E vice-versa, certo? Então, o coeficiente desses monômios é 1. Quando aparecer assim, menos x, você pode entender que é menos 1x. Quando aparecer menos a quarta x ao cubo, você pode entender que é menos 1 a quarta x ao cubo. E vice-versa, certo? Quando aparecer menos mn ao quadrado, você pode entender que é menos 1mn ao quadrado e vice-versa. Ou seja, o coeficiente desses monômios é menos 1. Quando o coeficiente de um monômio é 0, o monômio representa sempre o número real 0 e é chamado monômio nulo. Então vamos ver alguns exemplos. 0x é a mesma coisa que 0, mas você pode escrever o 0 como 0 vezes x, certo? 0, você pode escrever como, de repente, 0a quarta x ao cubo, certo? Você pode, no caso, escrever o 0 como 0 vezes qualquer monômio que você puder imaginar. Isso aí é um recurso muito utilizado quando você vai simplificar, certo? Principalmente quando você estiver resolvendo algumas equações, certo? Futuramente. Então, se eu tiver 0mn ao quadrado, é a mesma coisa que 0. Ou então eu posso transformar o 0 em 0 vezes mn ao quadrado. Então a gente finaliza mais uma aula, a parte 2 sobre cálculo algébrico. Dê uma revisada, certo? Na parte algébrica, faça uma leitura do seu livro, reveja esse vídeo e os anteriores quantas vezes for necessário. Eu te aguardo na nossa próxima aula. Até lá, bons estudos!